Oi, bebês! Oi, amores! Tudo bom? Nós estamos hoje aqui para darmos continuidade àqueles conteúdos de fisiologia humana. Hoje nós vamos falar de sistema excretor. Antes de nós começarmos a falar deste conteúdo, pega o papel, pega a caneta e quando você terminar, bebês, dá aquela curtida que eu vou amar. Amores, a importância e a complexidade desse conteúdo exige do aluno uma atenção e uma preocupação superior aos outros conteúdos de biologia. Tanto a fisiologia humana quanto a fisiologia comparada de invertebrados e de vertebrados, ela é complexa em função da quantidade de nomenclaturas para cada grupo. E no sistema excretor, amores, não é diferente. Então, antes da gente começar a falar do sistema excretor na espécie humana, eu vou aproveitar e dar uma revisada no conteúdo de excreção ou de sistema excretor dos invertebrados. Ok, bebês? É rapidinho. Vamos começar a lembrar, na escala zoológica de classificação, que os poríferos, eles não têm sistema excretor. Observe essa imagem e perceba mais uma vez que esses animais, eles não têm tecidos, eles têm células. E existe uma estrutura, uma abertura no corpo dos poríferos, chamada de ósculo, que é por onde é liberado os resíduos da alimentação. Depois, nos selenterados, eles não têm, na realidade, ainda um sistema excretor. Esses resíduos, eles são eliminados para fora do corpo por difusão. A partir dos platelmintos, que são representados pelos vermes achatados, olha um verme aqui, o citosoma, e olha a planáriazinha, zaroinha, olha, zaroia. São platelmintos os primeiros invertebrados a terem sistema excretor. Ele é chamado de células flamas ou protonefrídeos ou solenócitos. Ok, bebês? Aí agora nós vamos para os vermes cilíndricos, que são os nematódos ou nematelmintos. Observe o sistema excretor deles aqui, o formato. Lembra a letra H. Então ele é chamado de túbulos em H. Ok? Aí agora nós vamos caminhar, depois do nematelminto, para os anelídeos e moluscos. Ambos, amores, têm como sistema excretor nefrídeos. Agora vamos partir para os artrópodos. Nos artrópodos, que são representados pelos insetos, aracnídeos, miriápodos e crustáceos, obviamente existem vários sistemas excretores aí na história. Basicamente, amores, dois. Existem os túbulos de Malpighi, que seria o sistema excretor dos aracnídeos, insetos e miriápodos. E no caso dos crustáceos, a gente teria o quê? A gente teria uma estrutura que recebe o nome de glândulas verdes ou antenais. Eu queria chamar a atenção, no caso específico dos aracnídeos, que além dos túbulos de Malpighi, existem as glândulas coxais, que também liberam resíduos pelo corpo do animal. Nos equinodermos, o sistema excretor ele involui. Não existe, na realidade, uma estrutura específica para que esses resíduos sejam eliminados. Então, nós usaríamos o termo, novamente, difusão. Ok, bebês? Ok, amores? Agora, vamos lá memorizar rapidinho todo o conteúdo de fisiologia humana do sistema excretor da espécie humana. Lembrando, amores, que os resíduos nitrogenados, eles vão, na realidade, ser específicos e relacionados ao hábitat do animal. A gente tem 3 resíduos nitrogenados. A gente tem a amônia, a ureia e o ácido úrico. Cada espécie, a depender do hábitat, ela tem maior ou menor condições de solubilizar esse resíduo nitrogenado, certo? Então, no caso dos animais que vivem na água, a quantidade de água que eles podem perder é muito maior. Consequentemente, o resíduo nitrogenado ele vai ser mais tóxico. Como nós vamos falar da espécie humana, somos mamíferos, né? O nosso resíduo nitrogenado é a
ureia. A única exceção nos mamíferos de resíduo nitrogenado é com relação à ordem dos monotrematos. Como eles são ovíparos, eles liberam como resíduo nitrogenado o ácido úrico, ok? Agora vamos falar desse sistema excretor da espécie humana. Mais uma vez eu lembro a vocês da importância da imagem. Questões de fisiologia, amores, tanto na Consultec quanto no Enem, provas da Baiana, elas sempre estão relacionadas a imagens. A ideia é sempre que o aluno tenha noção do trajeto percorrido ou pelo alimento, ou pelo ar, ou pelos resíduos. Então, observe essa imagem aqui do sistema excretor. O nosso sistema excretor, ele vai filtrar o sangue. Na realidade, a quantidade de vezes que esse sangue passa pelos rins é infinitamente grande. E cada vez que esse sangue passa pelos nossos rins, unidades morfofuncionais chamadas de néfrons vão filtrar esse sangue. Então, quais são os componentes do nosso sistema excretor? Mais uma vez, vamos observar a imagem. Observem que chegam aos rins as artérias que trazem o sangue com as substâncias boas, a artéria renal, e também os resíduos nitrogenados e substâncias que devem ser filtradas dentro dos nossos rins. O trajeto seria artéria renal, rins, nos rins os néfrons. Aí observe essas alças longas, que elas começam com uma estrutura chamada cálice, depois o bacinete, os ureteres, a bexiga e a porção final do nosso sistema excretor, que seria a nossa uretra. Então, esse é o trajeto percorrido pelas substâncias que entram nos nossos rins para serem filtradas e posteriormente eliminadas. Então, amores, vamos começar primeiro falando da composição da nossa urina. A nossa urina é composta por ureia, um pouquinho de ácido úrico, sal, água e um pigmento que dá cor amarela à nossa urina, chamado de urobulina. Essa é a composição da nossa urina. Então, amores, o que é que tem que ser feito? Você tem que tirar do plasma, que é a parte líquida do sangue, as substâncias que não são boas e eliminá-las através do nosso sistema excretor. E o que é bom, ele deve ser devolvido ao nosso corpo através de capilares que envolvem essa unidade morfofuncional chamada de néfrons. Então, os néfrons, eles são ricos em capilares. Observe a imagem aqui e veja a quantidade de capilares que envolvem os nossos néfrons. E é exatamente essa estrutura, os néfrons envolvidos pelos capilares, que vão devolver ao nosso sangue aquelas substâncias que não devem ser eliminadas, nem porque são boas e nem se estiverem em excesso, certo? Que substâncias elas devem ser filtradas, que às vezes elas saem em excesso na nossa urina? A água e o sal, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar da composição do plasma. O plasma é composto de quê, amores? De água, resíduos nitrogenados, no caso da gente a ureia, de carboidratos, proteínas, lipídios. Existe também aí os sais minerais nessa composição. Então, amores, o que é que vai acontecer agora? A gente tem 1 milhão de néfrons no rim. O que é que vai acontecer? Essa unidade morfofuncional, ela vai fazer essa filtração. Então, quando o sangue ele sai da artéria aorta com grande pressão e vai para os nossos rins, o que é que vai acontecer lá? Os néfrons vão filtrar esse sangue. Nessa filtragem, existe o néfron para fazer isso. Então, vamos ver agora quais são os componentes do néfron, observando a imagem novamente. Arteríola aferente, depois nós temos o glomérulo de Malpighi, depois a cápsula de Bowman, arteríola eferente, tubo contorcido ou contornado proximal, depois a alça de Henle, túbulo contornado ou contorcido distal, e os túbulos coletores de urina.
Essa é a composição de um néfron. Depois que todos esses componentes fizerem a filtração, os túbulos coletores de urina, amores, eles vão desembocar no cálice. Observe a imagem do cálice aqui. Vejam que é essa região por onde vai ser liberado o resíduo que já seria nossa urina. Ok, bebês? Ok, amores? O que é que vai acontecer quando começa essa filtração do sangue nos néfrons? O sangue ele vai entrar com todos os componentes dele. Só que pela arteríola aferente, essa parte líquida contendo todos os componentes, inclusive as células do sangue, elas vão ser filtradas no glomérulo de Malpighi. O glomérulo de Malpighi ele vai enviar para a cápsula de Bowman o filtrado bom e vai devolvê-lo ao sangue através dos capilares que envolve o néfron. Esse é o primeiro momento de retorno dos aminoácidos, das proteínas, dos carboidratos, dos sais minerais, das substâncias boas que devem retornar ao sangue. Então, na realidade, a arteríola eferente, ela vai receber já a urina. Só que às vezes, amores, duas substâncias, o sal e mais a água, elas podem estar em excesso. E às vezes também a glicose. O que vai acontecer agora? O túbulo contorcido proximal, ele vai ter uma fundamental importância na reabsorção do sal. Através de quem, amores? Através de um hormônio produzido por uma glândula, que é essa aqui, ó, a suprarrenal, um hormônio corticoide, um mineralocorticoide, chamado de aldosterona. A aldosterona, ela vai reabsorver o sal e novamente devolver aos capilares. E aí o trajeto continua. Depois desse local, o próximo local de reabsorção é a alça de Henle. Eu quero que vocês observem a imagem do néfron para que vocês percebam todos esses acontecimentos. Na alça de Henle, quem vai ser reabsorvida? A água. A água vai ser reabsorvida e também devolvida aos capilares, sem a presença de hormônios. E no final, o túbulo contorcido ou contornado distal, ele vai, através de um hormônio produzido por esta glândula aqui, ó, hipófise, que é um hormônio chamado de ADH ou vasopressina, que é um hormônio produzido pela hipófise, pelo lobo posterior da hipófise ou adenohipófise, neurohipófise. A neurohipófise, ela vai produzir a vasopressina e ele vai reabsorver água. Se existir água ainda em excesso na urina, amores, ela vai voltar para os capilares. E aí você tá só com aquela vontade de fazer xixi, uma vontade de fazer xixi, corre pro banheiro, e tá na sala de aula, e tá na festa, e tá namorando, e toda hora vai no banheiro e não consegue entender o que tá acontecendo. Ou então você, ó, só na farra, tomando muita cerveja, toda hora no banheiro, toda hora no banheiro. Aí, amor, são duas situações. O que vai ser sinalizado aí? Se você está fazendo xixi sem parar, sem estar consumindo muita água, você pode estar com uma deficiência na produção do ADH. Essa hipofunção vai provocar uma doença chamada de diabetes insípida ou insípidos. Essa diabetes, amor, tem como sintomas a poliúria e a polidipsia, que é o quê? É a urina excessiva e a sede excessiva. Você não consegue parar de ir no banheiro. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ser medicado para que esse hormônio volte a ser estimulado e você passe a urinar em proporções normais. Agora a cachaça, né? Bebe cerveja e vodka e caipirinha e já tá lá que não aguenta, vai para aquela festa de camisa, aquela fila infernal daquele banheiro químico, aquele fedor insuportável. Você tem que ir por quê? Porque você habilitou demais e aí o que aconteceu? O ADH foi inibido. Quem inibiu o ADH? O álcool etílico.
Então, gente, o álcool etílico inibindo o ADH, o que você tem? Você passa a ter diurese, você passa a urinar sem parar. Amor, para com isso. Esquece essa cachaça. Pelo amor de Deus, vamos orar. Vamos pensar em coisas boas. Beber é feio. Você tem que estudar só. Estudar, estudar e estudar. Ok, amor? Então, vamos lá. Depois que ocorre essa filtração e essas substâncias, ou seja, o sal e a água, são devolvidos aos capilares, a gente chega nos túbulos coletores de urina. Pela lógica, você só deveria ter nos túbulos coletores água, sal, um pouquinho de ácido úrico, ureia e o pigmento urobulina, que é a composição da sua urina. Ok, bebês? Bom, outra coisa importante também, amores, com relação ao sistema excretor, é o local de produção do resíduo nitrogenado, que é a ureia. Na realidade, o fígado, mais uma vez, amores, ele vai ter uma participação fundamental no processo de desintoxicação. Esse processo é chamado de ciclo da ornitina, que é, na realidade, a ureogênese. E o que tem a ver com desintoxicação? Na realidade, amores, quem entra no fígado é a amônia. A amônia se junta com o CO2, que também é um resíduo, só que da quebra de glicose. Aí junta-se a amônia, a água e o CO2, né? E o que vai acontecer? Esse CO2 com a amônia, ele vai se juntar com aminoácidos que existem dentro do fígado e vão eliminar a água. E vai ocorrer uma série de reações aí dentro, amores, que no final vai culminar com a produção da ureia. Então, cada 2 moléculas de amônia produzem uma de ureia dentro do ciclo da ornitina. 3 aminoácidos vão aparecer aí. Vai aparecer a ornitina, a citrulina e no final a arginina, para que você tenha no final desse processo de desintoxicação a produção da ureia, que é menos tóxica. Isso vai ocorrer, amores, no fígado. É o local de produção da nossa ureia. Não esquece, bebês. Amores, e agora, para nós finalizarmos esse processo, eu vou entrar naquela parte das dicas da Beth. Tchan, tchan, tchan. Dicas da Beth. Coisas importantes com relação ao sistema excretor, que devem ser memorizadas para que você não seja, digamos assim, traído no momento das argumentações nas questões. Primeira coisa que você deve lembrar, amor, o local de produção da ureia é o fígado, mas o local de liberação dela são os rins. Outra coisa muito importante, excesso de cálcio na nossa alimentação vai fazer com que essa substância, ela acabe indo para locais como a vesícula biliar no fígado ou para os néfrons. Quando isso acontecer, amores, você vai desenvolver os cálculos renais, que nada mais são do que excesso de cálcio nos seus néfrons. E o que vai acontecer? Como o sangue é filtrado pelos néfrons, cada vez que o sangue traz esse cálcio, ele vai se acumulando. E aí você vai desenvolver uma dor terrível que vai ser diagnosticada posteriormente como cálculos renais. E aí eles vão ter que ser dissolvidos e eliminados pela excreção. Ok, bebês? Outra coisa também muito importante. Às vezes a gente faz o exame de urina, né? E nesse exame de urina aparece lá glicose na urina. Não significa necessariamente que você esteja com diabetes, você pode estar com glicosúria. Você está às vezes com excesso de albumina, você consumiu albumina em excesso. O rim, ele vai filtrar essa albumina e ela vai aparecer lá como um processo de albuminúria. E se você tiver qualquer processo infeccioso também, você pode ter sangue na urina. Aí a gente chama de hematúria. Então, esses 3 termos, amores, eles aparecem também em provas. E significa o quê? Que você está com algum tipo de complicação na filtração do seu sangue. E uma coisa também que é bom lembrar, que também pode ser cobrado, é a hemodiálise.
A hemodiálise, amores, é consequência da incapacidade dos néfrons de filtrar o sangue. O que é que acontece? Como você não consegue fazer essa filtração, há necessidade que você utilize esse aparelho para ele realizar a filtração do sangue. Então, a hemodiálise nada mais é do que a substituição dos néfrons que estão inativos por razões as mais variadas e que por conta dessa inativação você está acumulando toxinas no corpo. E para que você as elimine, você vai fazer o processo de hemodiálise. Ok, bebês? Ok, amores? E para encerrar, nós vamos pegar aquelas questões que vão nos tirar as dúvidas para que a gente possa fazer uma excelente prova. Ok, bebês? Vamos lá? Nós, amores, lembrando que essas questões são tipo Consultec, né? Mais uma vez, que servem para os vestibulares da UESB, da UFES e da UNEB, né? Então, agora nós vamos ver as questões com relação ao sistema excretor. Então, vamos lá. A maioria dos animais terrestres não possui reservas infinitas de água, mas os mamíferos possuem uma bexiga, geralmente vivem em condições cuja disponibilidade de água é suficiente. O mecanismo que os mamíferos utilizam para excretar a maior parte de suas toxinas é preparar um composto hidrossolúvel e excretá-lo por meio da urina. Quando a gente fala desse composto hidrossolúvel, amores, a gente está falando da amônia, da ureia ou do ácido úrico. Assim, a ureia representa o mais importante catabólito nitrogenado dos mamíferos. O termo catabólito tem a ver com o quê? Com a quebra, né, das proteínas, a gente fala catabolismo. Dessa quebra das proteínas, você vai ter como resíduo esses excretas nitrogenados. Alguns animais do deserto, como répteis e o rato canguru, convertem seus catabólitos nitrogenados em ácido úrico, um sólido esbranquiçado. As aves que não dispõem da bexiga também excretam ácido úrico. Então, amores, quando as aves e os répteis que têm cloaca, eles excretam o ácido úrico, eles excretam junto com as fezes. Os mamíferos não têm essa opção, né? Os mamíferos, eles têm um sistema excretor para liberar o resíduo nitrogenado e ele tem o sistema digestório para eliminar as fezes. Então, vamos ver aqui essa questão, né? Vocês estão observando, ela está aqui na tela. Vamos ver aqui o que é que fala da primeira questão com relação a esse texto. A estratégia utilizada pelos animais do deserto para a excreção. Então, amores, está aqui a primeira afirmativa, que é a afirmativa 01. Garante eficiência mínima na excreção de catabólitos nitrogenados. Amores, eles não vão, na realidade, perder líquido para eliminar esse catabólito, né? Então, se eles liberarem esse catabólito através da urina, eles vão ter que dissolver. Então, assim, o fato deles liberarem o ácido úrico, que é um composto insolúvel em água, já melhora a vida deles, porque eles não vão precisar perder tanto líquido. Agora, vamos ver a afirmativa de número 2. Diminui a toxicidade de compostos nitrogenados presentes no sangue. Também não, né? A substância ela continua sendo tóxica, obviamente. O fato de eles liberarem o ácido úrico não diminui a toxidez. Simplesmente vai fazer com que eles não precisem eliminar tanta água para dissolver esse resíduo nitrogenado. A afirmativa de número 3, que está aqui, que é correta, conserva a água que seria utilizada para compor a urina. Pronto, amores. O ácido úrico é insolúvel em água, então eles não vão precisar solubilizá-lo para eliminá-lo. Então, eles vão reter mais líquido no corpo. A afirmativa de número 4, que está aqui, que também está errada, aumenta o metabolismo de compostos nitrogenados nos diferentes tecidos. Isso nada tem a ver. Eles continuam produzindo a mesma quantidade de compostos nitrogenados. O que eles não vão precisar é solubilizá-lo. E a afirmativa de número 5 impede a formação dos catabólitos nitrogenados no organismo. Também nada a ver. Não tem como você impedir. Você continua a produzi-lo. Só que você produz o ácido úrico, que é menos tóxico. E lembre, mamífero normalmente excreta ureia. Ok, bebês? Vamos agora para a segunda pergunta com relação ao mesmo texto que a gente já leu. Estamos aqui com as afirmativas e a pergunta. Então, vamos lá. Os rins da maioria dos invertebrados apresentam, entre outras características.
Então vamos lá, amores. A primeira afirmativa de número 1 já é correta, né? É uma rede densa de capilares intimamente associada aos túbulos renais. Nós vimos que os néfrons, que são unidades morfofuncionais, elas são ricas em capilares. Então, em todas as regiões do néfron são reabsorvidas as substâncias que devem ser devolvidas ao sangue, ok? Afirmativa de número 2 está errada. Metanefrídeos imersos no fluido fluido celômico cercado de capilares. Amores, primeiro que esse fluido celômico ele não é cercado de capilares. E esse nome metanefrídeo é o nome que recebe os rins que estão localizados na cavidade média do corpo, que não é o caso dos mamíferos, que é na cavidade posterior do corpo. Vamos para a afirmativa de número 3, que também está errada. Protonefrídeos que se dispõem como ramificações tubulares internas. Negativo. Não são ramificações tubulares internas e não são protonefrídeos. Nós somos néfrons. Túbulos de Malpighi que removem excretas nitrogenados do fluido circulatório. Bebês, túbulos de Malpighi, artrópodes. A gente está falando do rato canguru, que é um mamífero, então nada a ver. E a última afirmativa, túbulos excretores em um arranjo segmentados em diversos compartimentos. Não são compartimentos, na realidade, né? O néfron, ele tem regiões que não são chamadas de compartimentos. Certo, bebês? Então, a alternativa correta é a alternativa de número 1. Meus amores, a gente termina aqui o sistema excretor. Lembrando para vocês, gente, a importância de você memorizar cada uma dessas dicas que eu passei para vocês. As regiões do sistema excretor, que também são muito cobradas, o local onde é produzida a ureia, tudo isso vai ser super importante. Ok, amores? Ok, bebês? Eu vou terminando aqui mais uma aula, deixando assim para vocês uma força, uma determinação, que vocês lutem, que vocês não decidam. Quando vocês estiverem assistindo a aula, se vocês acharem difícil, vocês voltem, anotem, amores, anotem sempre todas as informações. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova. Tchau, bebês. Tchau, amores. Vou terminar fazendo cara de rica e dizendo que amo vocês. Deixo o meu coração. Beijo grande, bebês. Tchau, amores.